Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre o universo de Invocação do Mal. Apesar de eu achar que o Ed e a Lorraine Warren são meio charlatões, o universo dos filmes ficou muito legal. Principalmente porque todos se conectam e são cheios de referências. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. Pra explicar como esse universo funciona, eu vou seguir a ordem cronológica dos acontecimentos. Então eu vou começar falando do filme A Freira, que se passa em 1952, quando o padre Burke e a irmã Irene vão até um mosteiro na Romênia pra investigar o suicídio de uma freira. E lá eles descobrem que as irmãs ali, passam grande parte do tempo rezando pra conter um demônio chamado Valak. A história que contam é que aquele mosteiro foi construído por um duque que queria invocar um demônio e ele começou a fazer esse ritual, só que a igreja foi lá, tomou o mosteiro e por um tempo ficou tudo certo, só que veio a Segunda Guerra Mundial, teve um bombardeio ali perto e isso permitiu que o demônio escapasse. O padre e a irmã Irene recebem ajuda de um cara que morava ali na região, o Maurice, e eles descobrem que a irmã tinha se matado para evitar que o demônio tomasse a alma dela. E o trio ali consegue enfrentar o Valak por causa de uma relíquia. Aquele mosteiro tinha um potinho com o sangue de Cristo. E eles acreditam que deu tudo certo, mas na verdade o demônio só entrou no Maurice. Um pouco depois disso tem os acontecimentos de Annabelle e a criação do mal, que começa em 1943, quando a Esther e o Samuel Mullins perdem a filhinha deles, O Samuel fazia bonecas e o casal ficou completamente devastado quando perderam a criança, e no desespero pra ver ela pelo menos mais uma vez, eles foram enganados por um demônio que entrou na boneca. E assim, além dela ser possuída, ela também virou um para-raio de espíritos com isso, então ela atrai fantasmas. O filme mesmo se passa em 1955, quando os Mullins decidem que tá na hora de voltar a conviver com crianças e aceitam receber uma freira e um grupo de meninas órfãs. E uma dessas meninas, a Janice, encontra a boneca trancada em um quarto e assim esse grupo de meninas passa a ser assombrado por ela. E no final o demônio realmente consegue a alma de uma delas, ele entra no corpo da Janice, que passa a se chamar Annabelle e é adotada por um casal de Santa Mônica. Então a boneca não estava mais possuída, mas ainda era um para-raio de espírito. Seguindo a ordem cronológica, em 1956 a gente tem a Freira 2, quando a irmã Irene precisa investigar uma série de assassinatos. E daí ela descobre que o demônio Valak ainda tá no corpo do Maurice e tá usando ele pra deixar um rastro de sangue. E daí ela faz umas investigações e descobre que o demônio tá atrás de outra relíquia da igreja, os Olhos de Santa Luzia. Nessa época o Maurice estava trabalhando em um internato e a irmã Irene vai até lá. E nesse filme acontecem duas coisas super importantes. A primeira é que a gente descobre a ligação entre a irmã Irene e a Lorraine Warren. As duas são colocadas como os descendentes da Santa Luzia e é por isso que elas têm a mediunidade super aflorada. A segunda coisa é que teoricamente a irmã Irene consegue expulsar o demônio e o Maurice volta a viver a vida dele bem tranquilamente. Só que a gente vai descobrir que isso não deu muito certo, porque ele tem uma pequena aparição em Invocação do Mal 1. Vai ser por meio dele que a Lorraine Warren vai ter contato com o Valak. Outra coisa legal que esse filme traz é a ideia de que um demônio pode usar uma relíquia pra voltar a ter os poderes de um anjo. Depois disso, o que temos? Mais um filme da Annabelle, que na verdade foi o primeiro da boneca a ser lançado. Vocês lembram da Janice, que foi possuída e depois adotada? Então, ela cresceu, abandonou os pais e entrou em um culto. E os pais dela tinham um casal de vizinhos, a Mia e o John. E acontece que a Mia colecionava bonecas e estava grávida. Essas duas informações são importantes. Alguém quer adivinhar qual foi a boneca que o John decidiu dar de presente para a esposa? Bom, pouco tempo depois da Mia receber a boneca mais feia da história de presente, a Annabelle volta, mata os pais, invade a casa dos vizinhos e se mata em cima da boneca. E assim voltamos a ter uma boneca possuída. No filme, a família se muda e a boneca vai junto e ela quer alguma alma. Então ela começa a atormentar a bebezinha da Mia para conseguir a alma da mãe. Só que o casal recebe a ajuda de um padre e de uma vizinha que acaba se matando pro demônio deixar a bebê em paz. O padre tinha tentado levar a boneca pra bem longe, mas isso acaba não dando certo porque ele sofre um acidente e assim ela vai parar primeiro em uma casa de penhores, depois com uma enfermeira e por fim com um casal Warren. E finalmente chegamos no filme que deu início a esse universo gigantesco, Invocação do Mal 1. O filme começa com o Ed e com a Lorraine Warren dando uma palestra sobre um exorcismo que eles fizeram em um fazendeiro, que nós conhecemos como Maurice, e essa foi a primeira vez que a Lorraine teve contato com o demônio Valak, que ia assombrar ela por um bom tempo. Uma das pessoas que estava nessa palestra era a Caroline Perron, que pede ajuda dos Warren porque a família dela estava sendo atormentada por um espírito. O casal vai até lá e descobre que há muito tempo a casa foi de uma bruxa chamada Bathsheba, que se enforcou lá
e passou o século seguinte possuindo e matando os moradores. Eles conseguem fazer um exorcismo, dá tudo certo, a casa fica completamente tranquila e habitável, e no final do filme eles comentam que já tinham outro caso para investigar. E esse caso não é nada mais nada menos do que Horror em Amityville, um caso bem icônico e conhecido que não ganhou um filme no universo da Warner, mas que ganhou vários filmes ao longo da vida, assim, sabe? E assim chegamos no último filme de Annabelle, que nada mais é do que um saco de possíveis spin-offs pro universo de Invocação do Mal. Os Warren mantêm na casa deles uma casa com vários artefatos que eles pegaram durante as suas investigações e os casos que eles participaram. Eles levaram a boneca pra casa deles, deixaram ela presa em um armário e foram investigar um novo caso, deixando a filhinha deles com a babá. E daí o que acontece? Uma amiga dessa babá, que é meio viciada em coisas mórbidas, vai até lá, fica tocando, mexendo em tudo que ela pode e acaba soltando a Annabelle. Só que o lance é que ela é um para-raio de espíritos, então ela começa a atrair tudo de ruim que tem nessa salinha e o filme gira em torno desse trio sendo assombrado, né? Mas eu achei muito legal que no filme a gente viu que a filhinha dos Warren tem ali um sexto sentido, uma intuição igual a Lorraine, o que faz muito sentido, porque os filmes associaram essa intuição, né, com a linhagem da Santa Luzia. Então chegamos em Invocação do Mal 2, quando o casal Warren é chamado para ajudar uma família da Inglaterra que estava sendo assombrada por um espírito. Eles vão até lá e descobrem que o que estava fazendo todo esse rolê, na verdade, era o demônio Valak, que estava manipulando o espírito do antigo dono da casa. Só que a Lorraine meio que descobre o nome do demônio, porque até então eles não sabiam, e daí ela consegue mandar ele de volta pro inferno, mas eu achei legal que esse filme também deixou muito claro que o demônio Valak, né, consegue bloquear as habilidades psíquicas da Lorraine, o que explica por que ele passou tanto tempo despercebido. E terminamos esse vídeo com Invocação do Mal 3, que é um dos casos mais polêmicos do casal, porque essa foi a primeira vez que uma pessoa alegou inocência por possessão demoníaca nos Estados Unidos. Os Warren foram ajudar o pequeno David Glatzel, que estava possuído, e no meio desse processo o demônio sai dele e entra no corpo do namorado da irmã dele. Esse namorado comete um assassinato e daí o Ed e a Lorraine vão lá ajudar ele pra ver se ele não é preso, né, se ele consegue ser liberado. Um pequeno spoiler, ele não consegue, mas ele não chega a pegar a pena de morte. Inclusive, ele e a namorada se casam enquanto ele tá preso. Também tiveram outras coisas interessantes, né? Então os Warren foram investigar pra ver de onde que veio esse demônio e descobrem que a família foi amaldiçoada por um membro de um culto. E esse culto, coincidentemente, era o mesmo da Janice / Annabelle lá do primeiro filme da boneca. E o filme voltou a ser falado, comentado, né, por causa de um documentário que, se eu não me engano, se chama O Diabo no Tribunal, em que fazem uma investigação desse caso e acaba sendo um pequeno exposed do Ed e da Lorraine Warren, que ganharam uma fortuna com a história, enquanto que a família que de fato vivenciou as atividades paranormais não ganhou quase nada. E eu acho que eu devia ter colocado esse paranormais entre aspas, porque ali no documentário eles mostram que tinha uma explicação até que bem plausível pro que aconteceu ali. E não tem como falar de Invocação do Mal sem falar que esse universo tá longe de acabar. Além do quarto filme já tá sendo desenvolvido, tem muito espaço pra spin-offs, inclusive eu quero comentar a Maldição da Chorona, que não tem uma participação nem do Ed nem da Lorraine, mas que muita gente considera como parte desse universo, principalmente porque tem algumas referências a Annabelle. O filme só não é considerado oficialmente como parte do universo porque não teve a participação de um dos produtores, mas é um ótimo exemplo de como podem sim ter outros filmes spin-offs sem depender do Ed e da Lorraine. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.